Bom, gente, boa tarde. Eu vou iniciar aqui, todos são evangelizadores, né, de crianças, de jovens, adolescentes. Então eu vou iniciar fazendo uma condução para nós. Deixai vir a mim as criancinhas. Então lhe apresentaram os meninos, para que os tocassem. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bom, nós estamos num momento muito especial no nosso planeta Terra. E no nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos ser evangelizadores de espíritos que iriam estar no planeta, no momento de transição do planeta Terra. Eles iriam estar no período de infância, juventude e adolescência. Nós escolhemos isso para nós. E precisamos ter a dimensão do que é evangelizar, do que é não embaraçar o espírito para chegar até o Cristo. Porque o Cristo, Ele pede para que deixem as crianças chegarem até Ele e não as embaraceis. Ou seja, não impeça, não confunda a criança de tal forma que se torne mais difícil ela se aproximar do Cristo. O amor por Jesus emerge da memória espiritual. Então, vamos entender quem é esse Cristo, de que nós somos espíritos que nos comprometemos, que ajudaríamos alguns outros espíritos a chegar mais perto do Cristo. Cristo, não o Cristo da cruz, não o Cristo, nem mesmo o Cristo que vivenciou toda uma trajetória aqui na Terra. Mas o Cristo que nós, que somos evangelizadores, espíritos espíritas cristãos, é o Cristo que é o orientador do planeta Terra. É o Cristo que esteve, o Espírito que esteve com o planeta desde a sua formação. Quando Cristo diz, aquele que não vier, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que não vier por mim não chegará ao Pai, não é uma sensação, eu brinco com os jovens, né? Não é que Jesus estava se achando, é porque Ele é o orientador do planeta Terra. Ninguém chegará ao Pai, ninguém conseguirá perceber a grandeza do Pai se não for através do conhecimento que Jesus pode passar para nós que estamos aqui. Então nós somos simplesmente, nós escolhemos só isso, nós escolhemos ser instrumentos facilitadores na vida de alguns espíritos nessa aproximação. Só isso. É simplesmente a coisa mais importante para o espírito que está encarnado. Nós nos achávamos, quando estávamos no plano espiritual, nós temos condição de fazer isso. Simplesmente é a coisa mais importante para quem está encarnado. É se aproximar das leis divinas, se aproximar da compreensão para fazer escolhas de acordo com as leis divinas. Bom,
Lembrando o contexto que nós estamos atualmente, contexto de regeneração. Então, nós estamos diante de espíritos, não de crianças. Estamos diante de espíritos eternos. Esses espíritos tiveram inúmeras vivências. E às vezes a gente pensa que as vivências ou só foi rei e rainha, ou só foi dívidas, dificuldades que nós vivenciamos, né? Na nossa imaginação, na nossa fantasia, a gente diminui a nossa memória espiritual, que é o nosso grande patrimônio. Mas se nós estudarmos na Gênese, no capítulo que fala a geração nova, que retrata o momento que nós estamos vivendo, que é o momento da entrada na regeneração planetária, descreve que os espíritos, aliás, no prólogo do Evangelho, os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como imenso exército que se movimenta, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É o prólogo do Evangelho. Então, o que se diz no momento de regeneração? Que os espíritos que têm um compromisso com a regeneração estão reencarnando para conseguir levar esse planeta para esse outro patamar. E como também espíritos que trazem grandes dificuldades, têm tido as suas últimas oportunidades no planeta. Ora, esses espíritos que vêm trabalhar, esses grandes e numerosos exércitos que vêm trabalhar pela regeneração, eles são espíritos que têm memória com o Cristo. Você já pensou que você pode ter encontrado Cristo quando ele esteve no planeta? A gente constrói a imagem, acho que eu joguei pedra na cruz. Eu não sei quem inventou essa imagem, né? É uma imagem tão infeliz. Como se o Cristo ele entrou em contato com uma quantidade enorme de espíritos naquele momento. E depois dele os apóstolos, né? Conta que no Pentecostes, eles falaram para 3.000 espíritos que estavam presentes, 3.000 pessoas que estavam presentes. Então, uma quantidade de espíritos muito grande tomou contato com o cristianismo nos 200 primeiros anos do cristianismo nascente. Se nós estamos aqui hoje, provavelmente nós estivemos entre algum desses espíritos. Uma criança órfã que foi atendida pela Casa do Caminho, um leproso, um doente, enfim. Isso faz parte da nossa memória espiritual e faz forte tão intensamente que nos motivou. Nesse planejamento atual dessa encarnação, nós desejamos, eu quero ser um evangelizador. Eu quero ser um evangelizador. Porque quem opta por isso se não tem amor pelo Cristo? Levante a mão aqui quem sente um amor muito profundo pelo Cristo. Não é? É isso que nos motivou. Porque senão por que nós iríamos decidir ser evangelizadores? Então nós temos na nossa memória espiritual uma história com Cristo milenária. Podemos ter tido erros, acertos, mas estamos sendo atraídos por Ele, né? E essas crianças que nós evangelizamos também. Eu coloquei o Inácio de Antioquia. O Inácio de Antioquia é aquela criança que Jesus, quando os apóstolos estão conversando, quem é o maior? Não, você é o maior, eu cheguei primeiro, sabe? E aí ele pega uma criança, pega no colo e diz, né, que aquele que quiser ser o maior fosse que nem aquela criança e que o maior seria o servidor de todos. Essa criança é o Inácio de Antioquia. E relata no livro da vida dele, né, que ele, ao encontrar São João Evangelista, sentiu um afeto que era fora do comum. Ou seja, é a ligação espiritual. São João Evangelista era o evangelizador de Inácio de Antioquia. Então, há um vínculo entre evangelizador e evangelizando que foi tecido nas eras passadas. Porque para mim ser capaz de acionar alguém de novo para o caminho do Cristo, é porque eu já conheço esse espírito de outras experiências. E estou tendo a oportunidade de reencontrá-lo, para que nós juntos estejamos diante de Jesus. Aqui é o Aníbal de Silas. Alguém aqui já leu Memórias do Suicida?
Memórias do Suicida tem a parte, não aquela parte inicial, né? Quem passa pelo umbral do início do livro, depois entra em grandes experiências, porque o livro é excelente. É um livro excelente. E quando ele vai para a universidade, depois que o espírito vai se reorganizando, ele vai para uma universidade no plano espiritual. Ele tem apenas 3 matérias. Uma delas é cristianismo, que é dado por um jovem, que diz que é um jovem belíssimo, né? E que tem um magnetismo muito grande. Esse jovem adolescente, mas que quando falava do Cristo, quando ele falava, isso eu acho incrível, ele falava, ia se materializando. Com as palavras dele, atrás dele, ia se materializando tudo o que ele ia contando da história do Cristo. Porque a memória daquele jovem, daquele espírito, o Aníbal, que estava conduzindo o estudo do cristianismo, estava impregnada da vivência com Jesus, porque ele havia sido uma das crianças que foram impedidas de chegar ao mestre. Então, me lembra assim, não sei se é só lá em Santos, ou aqui também ocorre, que às vezes as crianças são muito custosas. Não sei se vocês já tiveram aquelas que junta aquele bando, parece que vai pôr a casa espírita abaixo. Você fala assim, o que é isso que está acontecendo, né? Então, provavelmente chegou um bando assim para se aproximar do Cristo, e os apóstolos, zelosos pelo ambiente vibratório do Cristo, né? Fala assim, não, esses não, por favor, o Cristo está precisando descansar, né? Essa bagunça, esse tumulto, esse bando de criança custosa, não, né? E o Cristo, ele fala assim, não deixai-nos vir a mim, não nos embaraceis, não nos empeceis. E conta no livro que uma dessas crianças era o Aníbal, que ele era um menorzinho e foi quem Jesus pegou no colo. O único momento que Jesus pegou ele no colo marcou a escolha do Aníbal para sempre. Está aí, Memórias do Suicida, leiam, é muito interessante. Marcou, e ele se tornou cristão a partir daquele momento, e todas as escolhas que ele foi tendo dignificaram essa escolha pelo Cristo, de tal forma que ele impregnava o perispírito dele de uma aparência quase infantil, porque era o momento mais feliz que ele havia tido. Então ele desejava ter essa aparência, né? A aparência quase de uma criança que foi abraçada pelo Cristo. Então isso impregna a memória nossa para sempre. Imagina, se eu tivesse estado no colo do Cristo, acho que é de impregnar para sempre, né? As crianças que nós evangelizamos, entre eles, podem ter espíritos que tiveram experiências cristãs às vezes mais intensas que as nossas. E isso está na memória deles. E é nosso compromisso acionar, né? O Evangelho com Jesus na infância precisa ser inesquecível. Bom, até a oficina que nós vamos fazer hoje parte deste princípio. Que o encontro com Jesus na infância é o momento mais importante da infância. Então ele precisa ser inesquecível. Ora, não sei se é só nas crianças de Santos, mas as crianças hoje têm. A minha filha quer um iPod, ela tem 8 anos de idade. Eu falo assim, ai que a gente não pode, porque ela quer ganhar um iPod, que é um tablet, e eles são crianças super estimuladas, não é verdade? Atualmente, a criança nasce já com uma caixa de giz de cera, não é? Com papel e já está lá, não é? São crianças hiperestimuladas. Como tornar o encontro com Jesus inesquecível? A não ser que eu tenha muita vibração, se eu não tiver vibração da verdade, eu não consigo cativar a criança para o Cristo. Porque é mais uma história que ela está recebendo das milhares de histórias que o pensamento dela é bombardeado. As crianças atuais, elas vivem um bombardeamento de imagens que nenhuma outra infância teve, não é verdade? E por mais que você tenha outras opiniões, é muito difícil. A Joana, a minha filha, eu queria que ela ficasse quieta. Filha, ligava a televisão e ia fazer a comida, não é? Então, elas são repletas de imagens. Como tornar o encontro com Cristo inesquecível? Como fazer que esse encontro seja tão forte que dê um redirecionamento para
pelas escolhas daquele espírito. É em cima desse desafio que nós construímos a nossa fala de hoje. Essa fala é em cima da nossa experiência. Eu sou evangelizadora de criança, né? Mas especificamente, desde que a Joana nasceu, eu estou mergulhada, né? Então, uns 9 anos, mergulhada intensamente, em no mínimo 2 evangelizações por semana, num grupo de criança específico que juntava de bebês até quase adolescentes, que não eram muitos, então ficavam todos juntos. Então, e crianças muito custosas. Não sei se vocês já tiveram a experiência assim, às vezes você está com 5 crianças, mas você tem a impressão que você está com 1000. Já tiveram essa impressão? Você fala assim, não é impossível, Jesus escolheu as mais difíceis para me evangelizar. Eu devo ter sido um espírito muito difícil, porque você tem a impressão, você acha impossível tudo o que acontece, né? Então, em cima de todas essas experiências, e quase que os meus cabelos ficaram brancos todos de uma vez só, vários pontos eu acabei estudando com relação à infância. Um deles é a mediunidade das crianças, principalmente até 7 anos, né? Elas acabam sendo esponja e espelho do ambiente psíquico que elas moram ou estão. Então, tinha que levar em consideração que às vezes não tinham só 5 lá mesmo. Devia ter, né? Meu nome é Legião, né? Então devia ter assim, muitos. E por conta dessas dificuldades, em cima diz que a pérola, né, ela é formada porque a ostra, conforme ela vai entrando areia na ostra e aquilo vai gerando uma dificuldade, ela vai construindo camadas em cima dessa areia para se proteger. E com o tempo isso se forma a pérola, né? Assim também são as nossas experiências. Nós precisamos ter experiências. Elas podem ser difíceis, mas em cima de solucioná-las é que a gente vai construindo as camadas até formar a pérola da nossa vivência naquele assunto, né? Da nossa experiência. Então, grande parte desses estímulos foram gerados pela dor, ou seja, era muito difícil, não estava conseguindo fazer aquelas crianças prestar atenção, aí a gente gerava um estímulo que superasse aquela dificuldade, tá bem? Porque eu não sei se para vocês é tudo cor-de-rosa. Não é? Não? Então tá bom. Porque evangelização é quase luta, se a gente tiver que descrever, não é? É uma luta de você conseguir, até porque parece, como o espírito percebe que aquilo é sério, às vezes ele reage de um jeito que não reagiria em outros espaços, né? Bom, então é esse nosso grande compromisso de aproximar esses dois. Espíritos que nós amamos e evangelizamos, de Jesus que nós amamos também, né? Bom, a arte da evangelização em tempos de transição planetária. Então nós estamos nesse momento na Terra, a gente acreditando ou não, a gente percebendo ou não, nós estamos no momento na Terra de transição. Nós estamos saindo de prova e expiação e entrando em regeneração. O tempo que isso demora é um tempo grande, né? O século vai passar e nós vamos estar nesse processo, né? Mas nós precisamos, mas há uma quantidade enorme de espíritos no planeta que está passando por isso e nem está dando conta. Nem sabe o que é isso, prova e expiação. Eu estou preocupada com a minha rotina, mas nós somos espíritos que sabemos disso. Então isso está acontecendo e nós podemos ser agentes proativos desse momento. Então é o momento, né, tão conhecido, onde nós já rastejamos nas dificuldades, no momento das provas e expiações, né, nos momentos onde os instintos, as ilusões nos dominaram. Estamos no momento de transição. O momento de transição é aquele momento onde a lagarta já deu o seu tempo de lagarta e ela vai ficar um tempo no casulo até que enfim ela possa ter a sua expansão de borboleta. E aí pensando no espírito, tendo aquele espírito mais luminoso, uma consciência regenerada, mais desperta e estruturada com as leis divinas. Aprendamos com a natureza. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura
depende do esforço presente. Todo fruto que haveremos de colher dependerá do nosso esforço atual, pois educar é ajudar a florescer. Porque esse conceito é muito importante. Quem aqui já plantou? Levanta a mão, quem já plantou. Então, na planta, você decide, se eu der uma semente para cada um agora, você decide que planta ela vai ser? Não tem como. Está dentro dela o vir a ser dela. Então você não muda, você não decide o que o outro será. Está dentro dele o que ele vai ser, o que o Pai planejou para ele. Mas você pode auxiliar? Se eu der uma semente, vocês plantarem, cultivarem, cuidarem, aquilo vai vir à tona, a grandeza divina daquela semente, a planta que ela há de ser na criação. Assim é o Espírito, assim é o evangelizador. Ele recebe uma semente, ele não muda, mas ele pode ajudar a florescer, a vir à tona a beleza daquele ser que está nas suas mãos para ele cuidar. E aquele que semeia saiu a semear. O Pai é o grande dispensador das sementes. É preciso ter um espaço para germinar. E o nosso espaço de germinação é o planeta Terra. O planeta Terra tem uma história de grandes jardineiros do Espírito, que souberam cultivar as belezas e ajudar as belezas dos Espíritos virem à tona. Sócrates, camaiêutica, né? Você na verdade não ensina nada, você tira do outro algo que ele já sabia. Jesus, Comênios, Rousseau, Pestalozzi e Kardec. Todos esses educadores, grandes jardineiros, espíritos que tiravam do outro o bem que ele nem sabia que possuía. E agora, só para vocês entenderem, às vezes eu penso assim, o que isso na casa espírita? Isso é evangelizador. Isso é o quê? Isso é evangelizador. A gente pensa assim que o trabalho de evangelização ele é muito pouco importante, né? Então, só para a gente entender o papel de educador na vida de um espírito, vocês acham Kardec um espírito preparado? Muito preparado. Provavelmente já do plano espiritual? Já. O espírito da falange de Jesus? Com certeza. O espírito da falange crística, para ser responsável pela implantação da terceira revelação, né? Então, a gente poderia pensar assim, então o espírito já está pronto. Vem, não precisa de nada, né? Mas só para a gente entender a importância do período da infância, Kardec, para a sua educação, ele se confiou a nada mais e nada menos que a Pestalozzi. E Jesus se confiou a Maria Santíssima. Ele poderia vir qualquer uma, ele está pronto, não é? Ele é perfeito, ele está pronto. Não, ele sabia da delicadeza do momento da infância. Ele se confia nas mãos de Maria. Como Kardec se confia nas mãos de Pestalozzi. Só para a gente entender o valor que quando no planejamento reencarnatório a gente escolhe a mãe, o pai e o evangelizador. Vocês estão no planejamento reencarnatório de muitos espíritos que estão ligados a vocês. Porque eu saberia que aquela pessoa teria o compromisso de marcar a minha consciência de forma definitiva. Imagina que coisa séria. Lá no desenho do planejamento reencarnatório desenhou o papai, a mamãe e vocês. Porque sabia que eu ia encontrar aquele espírito. Eu me confio na mão dele. Por isso a importância de se criar um vínculo muito forte entre evangelizador e evangelizante. E tendo em vista seu compromisso futuro, Jesus mandou para o Brasil hábeis jardineiros. Sabendo do compromisso, hoje é 7 de setembro, gente. Né? Sabendo do compromisso que o Brasil tem com o planeta Terra, então são enviados para cá vários espíritos que sejam hábeis no seu processo. Agora eu estou falando educar o espírito. Educar o espírito não é uma sequência de comportamentos. Porque educar comportamentos até é fácil. Você fica quieto, você não fala, você faz isso, você se porta assim, eu posso educar, impecável.
Mas eu não estou educando o espírito. Educar o espírito é modificar pensamento e estruturar sentimento. Aliás, estruturar pensamento e modificar sentimento. Isso é educar o espírito. Então, educar o espírito, então, ela fala, mas o Brasil é muito pouco educado, a gente joga lixo no chão. Sim, eu posso ser educado, mal educado numa questão de comportamento. Mas, qual o tipo de sentimento que o Brasil é reconhecido lá fora? Solidariedade, muita afetividade, não é? Então, nesse sentido, o Brasil é mais educado que os outros povos. No sentido da educação do Espírito Eterno, que é a preocupação de Jesus, né? A preocupação de Jesus não é comportamental, é o Espírito Eterno. Se educar no campo do pensamento, do sentimento, de alinhar suas escolhas de acordo com a sua consciência, né? Então, agora eu preciso colocar que tudo aquilo que eu estou colocando até agora, e todas as experiências que eu vou narrar, elas são em cima da minha experiência, do contato com o trabalho que é realizado por Eurípides Barçanufo, no Colégio Allan Kardec. Mais especificamente, na verdade, ele iniciou o trabalho dele quando ele encarnou. Porque, veja bem, só para a gente... Aqui todo mundo conhece Eurípides, é que eu não conhecia, só conheci quando fui para Sacramento, né? Eurípides é um espírito que quem pede para ele abrir uma escola, o Colégio Allan Kardec, é Maria Santíssima. É um espírito que, segundo Chico Xavier, no século passado, Eurípides e Gandhi foram os dois espíritos que se aproximaram mais de Jesus, pelas suas ações e escolhas, né? Então, ele abre o primeiro colégio espírita do planeta Terra, né? É o primeiro do Brasil, mas não havia nenhum colégio espírita antes desse, né? Então, ele inicia as suas experiências da pedagogia que ele desenvolve atualmente no período de encarnado, e teve continuação essa pedagogia através da Corina Novelino. Eu vou dar essas informações históricas agora. Então, 1º de maio nasceu Eurípides, na cidade de Sacramento, Minas Gerais, né? E ele desencarna a 38 anos de idade, de novembro de 18. E aí o Romildo, onde ele era professor numa escola normal, e aí todos os alunos saem porque ele se assume como espírita. E aí Maria Santíssima aparece para ele, ele recua, mas ele era médium de psicografia, ela influencia mais fortemente para que ele escreva, e ela fala o seguinte: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação de seu sacramentano, que é resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sobre o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. E esse é o Colégio Allan Kardec, que foi aberto nas seguintes bases. Vocês já foram lá? Já. Sim. Então, que foi aberto desta forma, né? Aí passou-se o tempo, Eurípides desencarna, a escola fica a cargo do irmão dele, né? E vão tendo as lutas todas. Só para falar dessa questão do educador de Eurípides, alguém aqui é professor, educador? Você já ouviu falar do José Pacheco, da Escola da Ponte? Então, José Pacheco veio para o Brasil encantado pelas experiências de educação daqui do Brasil. E aí ele descobriu Eurípides Barçanufo. E aí no encontro de evangelização de espíritos, ele pediu para falar. Ele não é espírita, ele não é nada, ele é educador. Ele pediu para falar e ele desenvolveu um seminário de umas 3 horas, onde ele foi descrevendo a grandeza de Eurípides como educador. E ele diz que é uma coisa completamente antes de todas as questões modernas atuais, desde classes mistas. O método que ele utilizava era completamente inovador. Só algumas linhas atuais que agora começam a defender o que ele fez no início do século passado, lá em Sacramento, né? Sacramento hoje é uma cidade pequena. Imagina um século atrás, né? Hoje é uma cidade pequena, imagina era um vilarejo, né? E tudo que ele realizava.
E o José Pacheco até termina colocando e fala que ele não sabe por que nas faculdades de pedagogia tem que se estudar aqui no Brasil Vygotsky e tantos, e mesmo ele fala da pedagogia Waldorf, por que não estuda Eurípides? É Eurípides que haveria de se estudar nas faculdades de pedagogia. Então, para a gente, aquilo foi, né, às vezes precisa vir alguém de fora, um português, pedagogo, não é espírita, não é nada, né? E que vai te dar a noção da dimensão, da grandeza daquele espírito como educador. Diz que se fosse na Europa, ele estaria nos grandes livros de educação e a terra inteira estaria estudando ele, né? É que aqui no Brasil ele diz que nós não valorizamos as experiências que nós temos. Só uma parte. Então o tempo passou, depois quem deu continuidade ao trabalho foi Corina Novellino, e que durante muito tempo cuidou do colégio. Ela abriu um lar de moças, lar de Eurípides, do lado do colégio, e aí depois a estrutura do colégio Allan Kardec não estava de acordo com as normas de segurança, então foram evoluindo, de uma escola. Então eles abriram o educandário do Eurípides Barçanufo, né? É uma escola de 1ª a 8ª série, tem o jardim também, né? Que funciona também lá em Sacramento. Isso tudo foi a Corina com o seu Tomás Novellino, que é muito conhecido em Franca, não sei se vocês conhecem. Mas o tempo passa, né? A pedagogia de Eurípides, que ele experienciou com os seus alunos, era o início de um exercício, na verdade, uma proposta maior de trazer uma pedagogia para educar espíritos que estão em processo de transição e que precisam de novos estímulos. Precisam de estímulos, não novos estímulos tecnológicos, esse a humanidade já os tem todo, mas novos estímulos que ofereçam uma argumentação que desperte o espírito eterno que ele é. E não mais crianças. Não estamos para educar corpos ou evangelizar corpos, mas espíritos eternos, né? E isso demanda toda uma outra pedagogia, né? Então o tempo passa, os tempos estão chegados, e eis que os tempos estão chegados onde nós haveremos de sair do casulo, o planeta vai adquirir outra expansão, né? Eurípides vem nos tempos preditos com a pedagogia necessária a este momento, usando a arte como valioso recurso para evangelizar espíritos. Então, como eu tenho uma ligação com a arte, nós vamos falar mais especificamente desse recurso, mas há outros recursos que são interessantíssimos. Então, tudo que nós vamos falar agora parte da evangelização de espíritos. Eurípides é o responsável pelo trabalho de educação do espírito no Brasil. Em janeiro de 1990, realizou-se o primeiro encontro de evangelização de espíritos, na cidade de Sacramento. A finalidade primeira da evangelização de espíritos é conduzir o pensamento dentro da verdade de tal forma que se sinta compromissado com a sua evolução. Bom, agora eu vou começar a andar. Então a evangelização de espíritos, ela nasce, é uma proposta metodológica de uma equipe de espíritos que assumiu o nome de Eurípides Barçanufo. Porque essa proposta parte do pensamento dele, mas ele atrai ao seu redor uma equipe de espíritos que auxilia nessa construção desse método. Ora, um livro é um livro. É um livro. Você organiza ideias, estrutura ideias, é um pensamento. Agora, um método, é possível um método só da teoria? Um método é construído aonde? Na prática, nas experiências, não é? Você precisa testar o método, não é verdade? E aí, na verdade, depois você faz um relatório desse método, não é verdade? Então, Eurípides, ele é um pedagogo. Então, ele, desde 1990, ele e essa equipe começam a experimentar esse método. Ora, se você tem um método para educar crianças, você experimenta aonde?
numa escola com crianças. Agora, se o objetivo do seu método é evangelizar espíritos, você vai aplicar esse método aonde? Na casa espírita, em espíritos, né? Então, por isso não é um método só para evangelização de crianças, porque espíritos somos todos nós. Então, a casa espírita, o Colégio Allan Kardec e o Educandário, que é uma escola espírita, se transformaram num grande laboratório para essa equipe de espíritos testarem, proporem, né, atividades, recursos e observando de acordo com aquilo que vai surgindo com os resultados, modificando o método. Esses encontros se realizam desde janeiro, de 6 em 6 meses. Então muitas pessoas, muitas casas foram se ligando e as casas que se definiram há mais tempo, fizeram uma opção por isso, começaram a aplicar esse método também na casa, no seu trabalho, e aí começamos a fazer parte das cobaias, né? A espiritualidade também nos observava. Olha, aquilo não dá certo. Olha, a Elaine está lá, ela fala tanto de mim, mas olha, não consegue perceber a vaidade que ela está nisso. Então vamos rolar vamos ver. Enfim, nós somos os observados, porque o objetivo é nos evangelizar, efetivamente, como espíritos eternos, né? Não é uma catequese. É entrar na intimidade do espírito e ajudá-lo a se definir como um cristão. Bom, então a finalidade primeira da evangelização é conduzir o pensamento dentro da verdade. Aí eu vou dar um exemplo, tá bem? Um exemplo que me contaram. Então, a Alzira é uma das... Não sei se alguém conhece a Alzira Bessa Mui. Ela é a coordenadora do trabalho, uma das coordenadoras do trabalho que se realiza lá. Então, uma vez chegou uma mãe lá, Sacramento vai muita gente, muita caravana, né? Conheceu o colégio. Uma mãe com um menininho, eu não sei se não tinha mãozinha ou pezinho, não sei. E aí a Alzira falou assim, olha, você não tem a sua mãozinha? Vamos supor que fosse, né? Aí o menino falou assim, papai do céu não quis. Aí ela chegou e falou assim, não, você escolheu isso. Você é um espírito eterno. Antes de encarnar, você definiu que isso seria uma necessidade sua. Você escolheu passar por essa experiência. Gente, isso é a verdade. Imagina eu não ter uma mão, porque o papai do céu não quis. Por que ele quis que eu não tivesse e quis que ela tivesse? Então, você falar a verdade é a estratégia primeira. Lembra que para Eurípides, poderoso é o sol da verdade. Então, a verdade é o grande instrumento de evangelizar um espírito. Então, não é momento de eu contar historinhas e fantasiar. Eu preciso falar a verdade. Eu preciso contar histórias que falam da verdade de espíritos. Porque eu preciso de verdade. Nós estamos cansados de ser enganados. Nós precisamos de verdade. E aí, eu vou contar uma história para vocês, né? De uma dificuldade minha. Então, retornei à evangelização e fui para o primeiro encontro de evangelização. Vamos fazer uma apresentação num orfanato e vamos apresentar uma história de Jesus. Vamos fazer um fantoche. Então eu era o fantoche de Jesus, o outro não sei o que, e aí fizemos. O fantoche de Jesus que eu fiz, ele estava, ele caía assim a cabeça, né, o tempo inteiro. Ele ficava assim, caindo o tempo inteiro, né. Aí quando eu terminei, alguém que conhece meu marido, o Marcílio, ele é assim bem tranquilo, sabe? Ele adora essa parte da verdade. Eu falei, e aí, bem, foi bom? Ele falou, nossa, aquele Jesus parecia o Bob Marley. Aí, veja bem, eu eduquei aquelas crianças, que imagem elas tiveram de Jesus? Um Bob Marley que vivia caído. Isso marcou a consciência de uma forma inesquecível com Cristo? De jeito nenhum. Então, apresentar Jesus para uma criança não é simplesmente contar histórias. Tem que ter uma vibração de verdade, porque eu preciso entender, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Até para o adulto é difícil entender as injunções do seu planejamento reencarnatório. Como eu ajudo o espírito, aquele espírito que está no corpo, que está sofrendo. Nós lidamos com uma menina que estava com uma doença, que teve que operar com 4, 5 anos e não sabia o que ia acontecer com ela. Como ajuda esse espírito a manter uma fé lúcida em Deus e que há justiça na sua aflição?
Como passar para ela. Nós demos aula para ela de filtro, perispírito, fluidos que estão no corpo espiritual, drenam no corpo, fizemos com a evangelização inteira, montamos, é assim. Então o corpinho é uma taborrão que assimila do perispírito. Quando uma doença se manifesta, você está se libertando. Você precisa. É criança, não vai. Entende, porque é espírito, não é criança. Você não está falando do perispírito, você está falando do perispírito dela, ela tem um perispírito. É o corpo espiritual dela, está acontecendo aquilo com ela. Então, você está falando da verdade. É muito importante, porque esses espíritos confiarão em vocês na medida que vocês falarem a verdade para eles. É igual a relação com o pai. Se a gente mente para as crianças, eles confiam na gente. Como é que engravida? Uma sementinha. Você nunca tentou explicar uma coisa para a criança e você enrolou, que você não queria falar o que é, o olhar dele fica assim. Não é? O evangelizador é a mesma coisa. Se você quer ter um elo real com aqueles que você evangeliza, a sua fala precisa estar estruturada na verdade. Pensa que ele é um espírito da geração nova, ele é um espírito que veio para um momento de regeneração. Ele conta que você apresente para ele o conteúdo do espírito. Olha, nesse momento, o Marcílio está dando um período, numa das evangelizações que a gente tem para as crianças, é a mesma turma, faz evangelização de quarto e de sábado. Na de quarto, ele está trabalhando a Gênese com eles. Tem crianças de 4 anos, de 4 a 13 anos. A Gênese, como? São espíritos. Você constrói as camadas do planeta, lógico. Você tem que transformar a aula. É a coisa mais importante. Se você é evangelizador, é a coisa mais importante que você faz na sua vida. O seu pensamento tem que estar o tempo inteiro assim. Como é que eu vou fazer isso? Então, você transforma a aula. A gente trouxe musgo quando trouxe a evolução do planeta, né? E fomos coletar musgo. Eles tinham que andar pelo Ceará e procurar as espécies, o musgo, as plantinhas, a samambaia, e cortar e trazer então, e a estrutura, e em cena. Por que o musgo é pequenininho? Porque é célula. Então é tudo célula, passa alimento. Tem que fazer. Mas todos eles apaixonados por aquilo. E as perguntas deles assim: então, como é que Deus criou o universo e o Big Bang e a Terra vai acabar? E aí você vai fazer: não. Eu ficava sem dormir pensando que a Terra ia acabar. Então você precisa passar a verdade para o Espírito. São espíritos sedentos da verdade, né? O Colégio Allan Kardec foi estruturado dentro da pedagogia do amor. A pedagogia do amor. Então, o amor, ele tem toda uma maneira própria de se manifestar. O amor, ele é impossível sem a verdade. Ele é impossível sem um envolvimento amoroso que permite que o ser seja quem ele é. Então, aí eu vou trabalhar uma coisa que eu estava conversando muito com a Elisete, lá na casa dela, que eu estava comentando com ela sobre a situação da honestidade. Freud diz que a gente começa a desenvolver a nossa máscara em torno mais ou menos, acho que é dos 3, tem algum psicólogo aqui? Acho que não sei se é 3 ou 5 anos, mas em torno mais ou menos dessa idade, acho que uns 3 anos. O que é essa máscara? Acho que você é minha mãe, você é meu pai, tá bom? Eu sei que determinadas coisas que eu fizer, você vai fazer e determinadas coisas que eu fizer, vocês vão não é? Então, eu que sou espírito, não sou criança, aprendo a manipular essa situação, não é? Aprendo. Então eu sei que se eu fizer isso, você sempre vai fazer Então eu construo essa máscara. É uma máscara de comportamento, não é de sentimento. Isso é muito importante dizer. Porque a pedagogia do amor, você tem que permitir que o Espírito seja honesto com você e manifeste as suas fraquezas. Por exemplo, vamos supor que eu estou com um ciúmes mortal, então eu sofri você. Aí nasce você. E eu estou com um ciúme mortal de você. Mas eu sei que toda vez que eu manifestar, não, filhinha, irmãzinha, né? Então, aí eu sei que eu não posso manifestar. Eu não manifesto.
mas eu posso construir aquele sentimento. E aí dentro de mim, cada vez que ela se dá mal, dentro do meu sentimento, eu não resolvi aquilo. Então eu preciso me sentir tão amada que eu posso ser quem eu sou. Então, porque você vai ver as minhas dificuldades, vai me ajudar. Não é assim, não, tudo bem, tem ciúme, também não é isso. Que você vai ver as minhas dificuldades, vai legitimizá-las, ou seja, vai tornar legítimo. Então, você está sentindo isso. Você está. Mas perceba, quando você tem ciúmes, é assim que eu falo com a minha porque ela é filha única e eu sempre fui evangelizadora, sempre estive rodeada de crianças, né? Então aí ela, porque habitou a ser honesta, então ela gruda, faz alguma coisa, né? Aí eu chego e falo, filha, o que você está sentindo? Ela fala, estou com raiva, mamãe. Por quê? Porque eu estou com ciúmes. Assim, imediatamente, nós conversamos. Com ciúmes. Então, filha, mas você sabe que quando você sente ciúmes, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, você pega os fluidos negativos, você atrai isso para você, você fixa em você e joga no outro. E você vai ser responsável por isso. Não é inteligente fazer isso, filha. É ruim para você mesma. Você percebe que aí eu não estou julgando ela. Ah, você é má, porque você está sentindo ciúmes. Não. Você já sentiu ciúmes? A gente sente, não é? Então também você fica assim, eu sou má porque eu sinto ciúmes, aí eu estou culpada porque eu sou má e é mal, todo mundo é muito mal. Não. A evangelização é tirar o bem que há em nós, né? Então eu preciso ser honesta quando eu percebo a dificuldade e lidar com inteligência, porque a dificuldade me faz mal. Deu para entender? Então, isso é uma questão muito importante. Isso faz parte da pedagogia. Amar é ajudar o espírito a evoluir. Amar não é exigir da pessoa um comportamento que ainda não é compatível com a sua realidade espiritual. Amar é oferecer uma argumentação que ajude o espírito a evoluir efetivamente. Então, essa educação direcionada ao espírito com a finalidade de mudar o pensamento e o sentimento, né? Então, é toda uma pedagogia voltada para o espírito e não o comportamento. Então, o objetivo, é lógico que mudando o pensamento e sentimento, o comportamento mudará. Mas é que não visa simplesmente você mudar o comportamento, mas você agir no pensamento e no sentimento. Bom, isso é muito bonito de se dizer. Mas você sabe o que eu estou pensando? Como é que você identifica o pensamento e o sentimento de quem você está evangelizando? É fácil? Quem tem uma dica de como será que é? Então, o primeiro passo. Pelo comportamento. Então, mas às vezes o comportamento, ele pode expressar... Pode ser uma máscara. Hã? Pode ser uma máscara, ele pode expressar outros sentimentos, né? Tanto que Paulo teve um comportamento terrível, não é? Paulo, ele estava lá, ele foi o iniciador da perseguição aos cristãos, mas ele tinha uma qualidade de sentimento e pensamento que o Cristo percebia. Ele tinha muita virtude. O Cristo apareceu para ele pessoalmente, porque o Cristo sabia que quando ele redirecionasse pensamento e sentimento, ele era um vaso escolhido. Então, como é que eu sei? Às vezes aquele mais danado, mais custoso, ele tem uma construção espiritual de pensamentos e sentimentos que basta um clique, e quando ele redirecionar, ele se torna uma liderança. Como eu posso perceber? Ou se é o custoso mesmo? Como eu consigo perceber pensamento e sentimento dos meus evangelizandos? Só tem o primeiro passo, percebendo o meu pensamento e o meu sentimento. Se eu não me percebo, se eu não sei realmente qual é o espectro dos meus sentimentos, quais são as minhas virtudes, as minhas necessidades, quanto mais eu tiver clareza de mim, mais eu tenho clareza do outro. Tanto aqui, deixa eu ver, quem cozinha? E gosta de cozinhar? Cozinha bem? Se você entra numa cozinha, facilmente você não percebe se a pessoa está cozinhando bem ou não, porque você tem a experiência. Então, para mim ter a experiência
a percepção de como ela está construindo os pensamentos dela, como são os sentimentos dela, eu tenho que ter essa vivência em mim. Senão eu não consigo percebê-los. É totalmente voltada para atender às necessidades do espírito. Então, é uma educação que é diferente de você. Então, vamos entrar em um contexto que eu acho importante. Nós espíritas temos a visão de sermos espíritos e que temos um planejamento, que escolhemos esse planejamento, né? Mas às vezes a gente tem aquela visão assim: então eu vou ficar com esse marido mesmo porque eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Eu vou ficar do lado dele até o final da existência, que eu me liberto disso. Fico livre dele. Né? Só, isso é uma visão feminina. Não. Pode ter um marido que faz a mesma coisa, me liberta dela, né? Vou dar conta de ficar com ela até o final da vida, né? Então, porque só que isso é uma visão materialista da situação. Porque eu ficar uma encarnação inteira com o meu marido não quer dizer que eu atingi a minha meta. Porque eu não casei, eu não nasci para estar casado, eu nasci para mudar sentimentos. Era a minha necessidade de estar com aquele espírito para mudar sentimentos. Então, no comportamento, eu posso permanecer casada, mas eu posso não ter mudado, não ter alcançado a meta do meu planejamento, que era mudar os meus sentimentos. Vou dar um exemplo. Nós estávamos coordenando o evangelho na nossa casa, e era o evangelho círculo, tal qual é proposto pelo método de Eurípides. São evangelhos menores, com 2 coordenadores, onde você vai conversando para que o outro possa externar as suas dificuldades. E era sobre família. Eu estava falando sobre casamento, e tinha uma vovozinha, sabe aquela vovozinha linda? Linda, sabe? Cabelinho branquinho, um coquinho, toda perfumadinha, muito delicadinha. Ela falava tudo delicadinho, muito devagarzinho. E aí nós falávamos, e nós estamos falando disso, dessa questão do relacionamento, objetivo de mudar sentimento. A gente está em família para mudar o sentimento, né? Essa é a meta, construção do amor, enfim. E aí ela chegou e falou assim: eu me separei do meu marido há, sei lá, 2 anos. Eu estava, acho que 60 anos casada. Aí, estava há 60 anos. E por quê? Sabe por quê? Ela falou muito calma. Porque eu fazia sopa quase todas as noites. E na hora que ele ia tomar a sopa, ele fazia assim. Ele fazia aquele barulho. Eu odiava aquele barulho. Ela falou assim: gente, foi um susto. Eu odiava aquele barulho. Até que enfim eu me libertei dele. E aí agora refletindo na seriedade dessa questão. A seriedade não é ter se separado. Dialogado. Hã? Teria que ter pelo menos dialogado. Então, né, o que a gente comentou, algum dia você podia ter falado para ele, né, ter tomado esse lugar. Mas o que a gente quis dizer, assim, o que acontece? São, sei lá, 40, 50 anos que ela ficou do lado da pessoa e não adiantou nada. Não adiantou nada porque eu encarno para mudar sentimentos, é o campo do espírito, não é do comportamento. E eu só suportei. Suportar não é amar. Então eu encarno para modificar, estabelecer novas bases de vínculo, né? Então por isso que isso é necessidade. Eu preciso identificar qual é a minha necessidade. Porque eu tenho necessidade de estar com aquele espírito. A imagem de eu estar pagando me dá a impressão, então, assim, eu suporto e estou livre. Não. Eu tenho necessidade de estar com aquele espírito por algum motivo. Porque se o objetivo da encarnação é mudar sentimento, você muda sentimento em relacionamento. Então por que eu defini aquele relacionamento? Aquele relacionamento é o que ia me ocasionar mudanças. Então isso é identificar a necessidade. E aí eu ajudo, por que é importante identificar a necessidade? Porque eu evangelista, estava conversando com Elisete. Um coração muito querido. Fazendo uma atividade de pais, Dia dos Pais. Faça um desenho do papai, simples, não é? E escolha uma virtude do papai. Só que a gente está habituado com a honestidade. Então, a gente está construindo com essas minhas crianças há muito tempo.
Aí, uma série de crianças. Mas meu pai não tem nenhuma virtude. Então, mas você tem certeza? Nenhuma virtude. Não conseguia, olhava para o papel, não conseguia dar uma virtude para o pai. Gente, sinceramente, a pessoa para estar com esse sentimento, a gente vai assim, não, mas é o papai, que coisa feia, que coisa feia. Ó, você tem que encontrar uma virtude. Eu vou gerar culpa nela, não adianta. Ela dava aquele sentimento, eu preciso aprender a argumentar com respeito. Aí nós pegamos um outro papel e propus o seguinte, agora você escreve tudo que você não gosta do seu pai. Todo mundo, né? Aí começaram a escrever. Então tá bom, agora você pinta por cima, que cor você acha que tem isso? Por cima, isso, forte, escolhe que cor. Aí pintaram. Aí isso é uma atividade do Marcílio, lógico, que você vai utilizar, mas por isso tudo que você usa é recurso para acionar a consciência do espírito. Aí pega esse papel, agora amassa. Traz esse sentimento dentro da sua mão, domina. Porque quando você sente esse sentimento, o que acontece? Tudo aquilo que você acha que seu pai fez de errado, isso pertence ao seu pai. Agora o sentimento de mágoa pertence a você. Você está manipulando o fluido cósmico universal e você está fixando esse sentimento em você e esse sentimento vira doença do seu corpo, não do seu pai, porque a mágoa é sua. Então você segura esse, aí amassou tudo, né? Aí agora mexe isso. Aí não faz barulho, né? Falei, então, você precisa dominar isso. E ter uma outra ótica. Olha para o seu pai, que virtudes que ele tem. Tenta pensar, né? Então, é preciso identificar a necessidade desse espírito, desses espíritos. Aí eu falei, você escolheu esse pai. Aí teve um menininho que até tinha levado uma surra, tinha ficado todo roxo, né? Ele falou assim, impossível que eu escolhi. Eu falei, escolhi. Você escolheu esse relacionamento. Por quê? Né? Por que você escolheu esse relacionamento? Então aí você vai ajudando o espírito. É que nem eu falei para assim, você pode resolver começar a trabalhar esse sentimento agora, com 30, com 70, ou quando você desencarnar. Mas você escolheu isso. É uma necessidade sua. Então quanto mais cedo você começar a argumentar com isso, mais cedo você se liberta, né? Então isso é identificar a necessidade. Mas para você identificar do outro, você tem que identificar a sua. Qual é o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, que você gosta, que você não gosta, por que você escolheu eles, por que eles são a base do seu relacionamento, por que você escolheu eles para te receber quando você era pequeno, qual era o objetivo disso para o seu crescimento espiritual. O evangelizador é alguém que tem que estar o tempo inteiro refletindo em si mesmo, porque é em cima dessas reflexões que você vai poder ajudar o outro que você evangeliza. Para que você tenha olhos de ver, né? Aqui, ó, ela está olhando a semente e já está vendo a rosa, né? Para que eu tenha olhos de ver, não me escandalizar. Nossa, mas que absurdo! Então você, quem seu pai foi para você na outra encarnação, hein? Você só, não importa o que foi na outra, importa que ele planejou para essa e o que ele almeja no futuro. Ele almeja um relacionamento libertador com esse espírito. Senão não teria definido um relacionamento com ele. Então, é olhos de ver o bem. Isso é muito importante, gente, porque vou fazer uma atividade rápida. Eu vou apontar para alguns e você me diz, na hora que eu apontar, uma virtude que você tem, tá bom? Uma virtude que você tem. Feliz. Feliz. Uma virtude que você tem. Engraçado. Engraçado. Uma virtude que você tem. Sincera. Uma virtude que você tem. Sou amiga. Uma virtude que você tem. Paciência. Uma virtude que você tem. Organizada. Organizada. Então, vocês estão bem, viu? Eu fiz uma vez essa atividade na casa espírita e a pessoa fala virtude. E ela achava que se ela falasse uma virtude, ela ia estar faltando com humildade, né? Então, gente, isso, nós precisamos ter olhos de ver o bem. De ver o bem em nós e de ver o bem no outro. Para ajudar a florescer o bem do outro que nem ele viu ainda nele mesmo, né? Pedro, de certo, jamais imaginou o que ele seria capaz de fazer na humanidade, né? Mas Jesus viu no Pedro o bem que ele era capaz de fazer e fez sair de Pedro esse bem.
Jesus identificava as dificuldades de Pedro. Irás me negar 3 vezes, mas apacenta as minhas ovelhas, tu serás a pedra. Vai me negar, mas tu serás a pedra. Então era capaz de identificar as dificuldades de Pedro, mas via o bem que havia dentro dele e, como grande educador, fez o bem que havia no Pedro emergir pela força do magnetismo e do seu amor. É isso que o evangelizador tem que fazer. Fácil. Simples, né? Então, porque, e o que faz parte dessa situação de você encarar alguém como espírito? Quando eu olho uma adolescente, uma criança na evangelização, eu não estou vendo um corpo. Eu estou vendo um espírito eterno que tem uma memória espiritual repleta de experiências. Essas experiências estão imantadas, é um patrimônio, é um espírito secular que está diante de mim. E faz parte do processo de evangelização eu ajudá-la a se harmonizar com essa memória, ou seja, refazer quadros difíceis com novos quadros, com novas experiências. Porque, por exemplo, usando o exemplo desse menino, né, do pai, ele teve uma experiência difícil nessa mesma encarnação, né? Como eu ajudo ele a refletir em cima desse sentimento e modificar, repaginar esse relacionamento? Eu preciso construir novas memórias que argumentem com as que ele já tem. Então, Eurípides usa um dos recursos para você construir memórias inesquecíveis, marcantes, estímulos fortes que marquem a consciência do espírito. Um dos estímulos é a arte. E aí eu vou falar especificamente do teatro, aí acho que deu algum problema, né? Aí vou dar um exemplo de uma criança querida, né, que é da evangelização lá do Ceará, né? Agora ele já está um jovem de quase 15 anos. Então aí ele fazendo um dos primeiros cristãos, ele fazendo um aluno de Pestalozzi, aí ele fazendo um menino russo, muito simples, humilde, mas muito caridoso. Aí ele fazendo o Vitor Hugo, falando que vai reencarnar para ser um dos baluartes da arte desse novo momento do planeta Terra. Aqui ele fazendo um médium que participou da codificação. E aqui ele fazendo um jovem que avalia sua memória, que se diz sou espírito, estou entrando na adolescência, está trazendo à tona reminiscências do passado, né? Então, qual é a função disso tudo? De fazer, isso é só alguns, ele fez um monte de personagens, fez Peter Pan, fez um monte de coisa, né? O Tarso. Qual a função de todas essas construções desses personagens, né? Por exemplo, uma delas foi viajar. Então, aí antes eu fazer a pergunta que eu fiz ontem, quem aqui já fez subir um palco? Vocês conseguem esquecer esse momento? Por quê? Como é que é quando você vai entrar no palco? Pode falar. Coração dispara. Coração dispara. Coração diferente. Totalmente diferente. O que mais? Magnetismo. Magnetismo, né? Do momento. A vibração. Então, é uma situação inesquecível, não é? Então, veja, Eurípides é um educador. Eu quero construir, eu quero mexer na memória espiritual, ajudar, mudar sentimento, pensamento, reorganizar relacionamentos, ajudar o espírito no planejamento dele. Então, eu preciso levá-lo a uma experiência marcante, que fixe na memória. Ele utiliza o teatro. São como se você tivesse pequenas vidas, curtinhas, mas aí, para ser útil, tem que ser um dos argumentos que eu acho mais fantástico de Eurípides, que é o contraste, que a gente vai trabalhar mais pra frente, hein? Então, aí está a memória do Tarso, né? Então, agora ele está no início da juventude e ele tem as virtudes e as dificuldades que ele pensou trabalhar, que ele pensou para trabalhar. Mas ele foi evangelizado na infância. Então, ao lado de todas as tendências e conquistas que ele pode ter, pelo que ele sofreu de influência nessa encarnação, ele tem camadas de experiências onde ele foi mártir cristão,
onde ele foi humilde, caridoso. Então, junto com as experiências que ele traz as experiências no palco, onde ele fez personagens que registraram situações muito importantes para ele. Deu para entender essa função? Por isso, muito importante o personagem que você dá, né? Por isso, talvez não tenha muita utilidade em cena para ele ser um patinho. Por isso, o Velho Teatro trabalha o teatro da verdade, porque precisam ser personagens fortes, inesquecíveis, que vão marcar uma consciência, né? E aí, às vezes, a pessoa das fábulas, né, que tem a sua função moral. Então, isso tudo vai marcar. Mas lembra que o que vai mais marcar é eu ser aquele personagem. O que vai mais marcar a memória. O que vai marcar mais a memória não é a reflexão, é aquilo que eu vivenciei. Dá para entender? Então, por isso, quanto mais o personagem for verdadeiro, mais auxilia. E nesse aspecto, as vivências de como é a realidade de muitos jovens, de vícios, tem risco para o jovem vivenciar essa situação no teatro? Olha, o que você falou é excelente, da parte do contraste você guarda, tá bom? Que eu vou falar disso agora mesmo. E aqui então, e aí quem vivencia, quais são os espíritos evangelizados na nossa casa? Todos eles, né? Todo mundo é espírito, então tudo é evangelizado. Então todos passam por esses recursos da arte. Aquela vovozinha lá é a minha mãe, a outra que está no colo é a Catarina, a pequenininha que está embaixo sorrindo é a minha filha, a Joana. Então todos nós fazemos um teatro juntos, fazemos oficina juntos, um batendo nas costas do outro, enfim. Todos nós fazemos as coisas juntas, né? Porque todos precisamos desse estímulo. Então aí os jovens, né? O valor, eu já vou entrar nessa situação do contraste. Junto eu vou dar esse exemplo. A Érica que está com a bandeira azul. Ela está fazendo Joana d'Arc, dá para perceber? Essa aqui. Né? Então eu vou dar um exemplo da Érica, ela é minha sobrinha. Quem estava ontem daqui? Então tudo bem, posso dar um exemplo, né? A minha sobrinha, no despontar da adolescência, ficou com um complexo enorme, né? E teve né? Aí ia ter um encontro de jovens, de várias cidades, iam vir para nossa casa, e a gente ia fazer um encontro de jovens. E foi uma dificuldade para ela participar, né? Sabe aquele momento? Timidez de tudo, vergonha de tudo, complexo, né? Se afastou. Então, um momento assim mais fechado. Aí, a proposta é que cada jovem ia estudar um herói cristão. Porque uma das propostas que os espíritos têm feito é preciso mudar os heróis. Então, eu ia trabalhar um herói cristão. Aí, esse herói que cada um podia escolher. E ela escolheu Joana d'Arc. Então, aí ela chegou, então imagina, ela nesse momento de introversão e timidez, escolheu Joana d'Arc. É o exato oposto dela. E ela entrou e cada um tinha que chegar e falar assim, por exemplo, eu sou Joana d'Arc, minha história é essa, essa e essa. Isso. Aí foram lá, apresentaram, esse e aquilo. Aí chegou a hora dela. Ela entrou por trás com a bandeira, ela deu um grito, liberdade pela França. Ela entrou de um jeito que, sinceramente, o que ela manipulou naquele momento de fluir, até pedra parou. Pedra parada mesmo, mas até o vento parou, né? Sabe, quando tudo ficou estático para ouvi-la. E as pessoas choravam, os adultos, os jovens, porque tamanha verdade daquilo que ela vivenciou. Ela saiu de cena, ela estava transtornada daquilo que tinha acontecido com ela. Porque nem ela achou que ia acontecer aquilo, né? Tamanho mergulho que ela fez em Joana d'Arc. Gente, percebam a sabedoria de Eurípides. A Érica tem o planejamento dela, a encarnação dela, com as injunções, com a luta que lhe é peculiar, com todas as lutas do pensamento dela. Mas ao lado de tudo isso, ela tem 10 minutos de Joana d'Arc. Ela tem 10 minutos de uma vivência de um espírito que libertou um país, de um espírito que tem uma coragem descomunal, que enfrentou todas as suas dificuldades. E isso é a base da aplicação da arte em Eurípides, é a educação do contraste. Você vai oferecer para o espírito o exato oposto do que ele está vivendo. Então, se eu tenho um problema com droga, tudo que eu vou fazer, tudo que eu não vou fazer é um viciado. Eu preciso fazer um servidor cristão, eu preciso fazer alguém que orienta, alguém que ampara,
Mas em hipótese nenhuma eu vou fazer um personagem que fixe conteúdos negativos que eu estou lutando para vencer. Oi, Elaine, mas nesse aspecto, como a gente não tem noção dos conteúdos que as pessoas viveram, os jovens viveram nas vidas passadas, não é um risco a gente, num teatro, né, colocar questões negativas, né, vivenciar situações negativas como vícios, né, como violências excessivas e tal, não pode trazer, fortalecer, fazer ressurgir essas memórias do passado? Então, é lógico que espíritos que têm um compromisso com isso, que tem um caso do espetáculo do Gandhi, né? Então, há espíritos que têm o compromisso com isso e podem trabalhar isso, mas entre eles até precisa refletir se isso tudo não está, se eu estou equilibrado para lidar com isso. Mas falando em termos de evangelização, de aplicação na casa espírita, como a função é a construção do contraste, veja bem, vocês acham que vocês são espíritos luminosos e libertos de todas as paixões? E o contraste para vocês seria vivenciar o vício? Então, na casa espírita, mesmo quando você vivenciar o vício, ele tem que ser amenizado e com uma postura reflexiva. Porque eu tenho que ter um objetivo pedagógico naquela experiência para aquele espírito que está fazendo. Dá para entender o que eu estou falando? Né? Porque eu estou dando esse exemplo. Nós realizávamos uma mostra de arte espírita lá em Santos. Aí escreveu-se uma peça. Era Congresso dos Demônios, uma coisa assim. Nós já ficamos, ai meu Deus. Aí essa peça assim, era os demônios, né? Enfim, espíritos em desequilíbrio. Assim, 40 minutos na peça, fazendo isso, e no final chegava o mentor Emmanuel com luz e amenizava tudo e passava. Então, aí dá a impressão que a peça passou uma boa mensagem. Gente, aquelas crianças, aqueles adolescentes, ficavam interpretando espíritos em desequilíbrio. E aí ele falou assim, nós somos muito sérios, a gente fazia laboratório, domingo inteirinho, todos os dias, eles vestidos de personagem, tentando incorporar o personagem. Eu falei, meu Deus do céu, com aqueles adolescentes, né? Então, mas isso não é maldade da pessoa. É que às vezes dá a impressão, só porque no final tem uma boa mensagem, então que foi uma boa experiência. Isso não é verdade. E geralmente a gente coloca para fazer o mentor aquele ator mais fraco. Porque o ator forte pega o personagem forte e deixa ele super engraçado. Então você fica super afins de seguir os demônios, né? Porque ele é o melhor ator que está fazendo, né? Gente, nós temos que ser inteligentes no campo do espírito. Não é crítica, e sei que as pessoas às vezes estão bem intencionadas. Mas tudo que eu realizar em arte, sobretudo na evangelização, é seríssimo. Eu preciso ter certeza que aquilo que eu estou ofertando para o espírito, imagina, o que eu estou ofertando para ele, que é uma vida, é uma memória, uma camada de memória, que vai argumentar com todas as outras camadas que ela tem. Eu preciso ter a seriedade de quem oferta uma vida para ela viver. Então, por isso acaba sendo muito útil nós representarmos os espíritos cristãos, ou então espíritos que têm um diálogo da verdade, que falem da verdade, porque é isso que é útil para nós, né? Então vamos caminhando. Aqui são as experiências também da nossa casa, né? A música, o Moacir até o ano passado trabalhava um coral na nossa casa. Também a função do coral não importa se a gente é soprano, contralto, não importa. Importa é que nós sejamos espíritos que precisamos do canto para nos alinhar. Com relação ao coral específico, houve inúmeras assistências fraternas que nós recebemos das pessoas falando, por exemplo, eu estou numa crise de depressão, estou tomando medicação, mas quando aquele pensamento vem na minha cabeça, eu estou dirigindo, aí vem a música do Moacir, do coral, começa a cantar, e aí eu me desligo daquilo. Gente, é só para isso. Não é, a gente apresentou, ele fez vários anos, a gente deve ter apresentado umas 6 vezes o coral, mas o objetivo é redirecionar o pensamento, modificar aquele quadro daquele sentimento daquela depressão, mas eu tenho uma experiência de sintonia elevada com o coral, vamos pro coral, modifico, é só para isso, né?
aí experiências, os jovens, né? E das novas imagens, que está diretamente relacionado com as nossas oficinas. O Espírito, como eu falei, ele constrói imagens. E nós somos uma sociedade, principalmente aqueles que nós evangelizamos, saturados, gulosos de imagens, né? São até obesos de imagens, né? De tanta imagem que recebe. Então, as novas imagens são muito importantes. Hábitos, é uma frase do Kardec. Gente, esse estudo é mais longo, eu vou correr, porque senão a gente não chega no final. Não se refletiu de que a educação se compõe de todos os instantes da vida, pois a toda hora a criança pode receber impressões. Então, na situação que um hábito é que educa, esse estímulo tem que ser repetitivo, né? E o valor do tempo da infância, que é de 15 a 20 anos, dependendo do planejamento, geralmente, é um tempo onde o espírito é maleável, a sua consciência está ligeiramente adormecida, para ele receber os estímulos que vão marcá-lo para uma nova experiência. As pessoas que cabem ofertar esses estímulos, principalmente pais e evangelizadores, né? Educadores também conscientes oferecem esses estímulos. Então, por conta disso, para marcar também, nós trabalhamos um projeto na nossa casa, que é a Oficina do Amor Mãe Corina, que é o valor do artesanato na condução do pensamento. Então, essas são oficinas que a gente realizou com evangelizadores. Vocês vão fazer uma logo após aqui a minha fala, né? Irmãos que constroem o bem na terra. Então, vamos explicar agora o objetivo disso tudo, né? Bom, falando do contraste, lindo. Então, disso do contraste que você colocou. O contraste, ele é a base da educação de Eurípides. Eu vou ler aqui. Tem um estímulo que Eurípides trabalha muito também, que é a educação pela natureza. E a educação pela natureza é muito interessante. Eu vou dar um exemplo que nós fizemos no início desse ano. Nós queríamos trabalhar o primeiro lar, ou seja, no planejamento reencarnatório, o lar que você é recebido, sua relação com pai, mãe e irmãos, né? Então nós começamos a trabalhar com um ninho. Então o que nós fizemos? Pegamos um pintinho para cada criança e demos para eles levarem para casa. Mas tinha o seguinte acordo: esse pintinho, explicamos tudo como ele tinha que ser cuidado, ia ficar 15 dias com eles. Depois eles iam nos trazer, que eles iam ser levados para um galinheiro, né? Então, uma das evangelizandas, a Catarina, que nos conhece desde pequena, porque eles questionam, mas que evangelização é essa? Dão um bichinho para a criança e tiram. Assim, mas que evangelizadoras desalmadas, né? Então, mas era o acordo, eles tinham que assinar no acordo. Você vai cuidar, estou te emprestando. Esse pintinho você cuida 15 dias e depois retorna. E você tem que ter um relato de toda essa experiência. Teve pintinho que morreu, aí eles trouxeram para lá, fizeram um enterro, choraram, né? Toda a relação. Depois, teve todas essas histórias, você pode imaginar. Um dos que morreu foi da minha filha, eu estava viajando, para deixar bem trágico o acontecimento. Então tem todos rodeados, chorando, fizeram uma prece na hora do enterro do pintinho, né? Então todas essas experiências. Aí relatamos o dia da entrega do pintinho, que foi para o galinheiro, todas essas experiências. Gente, o que eles vivenciaram, me contem com relação ao pintinho, vê se vocês pensam, o que eles vivenciaram. O pintinho foi confiado a eles. Responsabilidade. Sim, e que responsabilidade? De vida, né? Isso, responsabilidade da vida, que é o que eles se ofertaram aos pais, não é? Não é? Então eles foram pais, e depois o que eles tiveram que fazer com os pintinhos? Alimentar, cuidar e depois porque não são deles. São filhos de Deus. Não é? Teve mãe no final que explicou que a mãe chorava, né? Porque é exato. Então eles tiveram uma experiência. Eu poderia dar toda a teoria, mas eles tiveram a experiência com a vida. A vida, a natureza, ela é o retrato das leis divinas, né? Então eles vivenciaram a postura de paz no primeiro lar. Passaram por isso. Aí o que aconteceu? Exatamente, gente, quando a gente estava fazendo isso,
Foi impressionante. Uma das pessoas que fundou a nossa casa junto com a minha mãe, o filho dela desencarnou e deixou 2 netinhas. Uma de 10, outra de 5. As crianças começaram, o que eu comecei a fazer com elas? Vamos fazer preces por elas. Começaram a fazer preces por elas e aí fizeram uma apresentação e convidaram as menininhas para irem lá. Porque elas estavam vivenciando um adeus. Choraram junto com as menininhas. E aí você pode falar assim, nossa, mas que absurdo, na evangelização você vai trabalhar a morte? Meu Deus, se eu não trabalhar a morte na evangelização do centro espírita, onde que eles vão trabalhar a morte, gente? Não é? Precisa trabalhar com isso. Então eles abraçaram, eles fizeram de conta, eles abraçaram. Deus, e seu pai, a gente tem feito prece por ele, assim, legitimado, está passando por isso. As menininhas choraram, a avó chorou, a mãe chorou, nós choramos, todo mundo chorou junto, né? Lógico, são espíritas, mas estão se despedindo, são órfãs nesse momento de parto. Então, o recurso da natureza, ele é fortíssimo. Você tem que descobrir 1000 maneiras, né, de trabalhar, de uma folha a uma flor, né, a um bichinho, né? Tudo pode ser um recurso. Helena, a Pestalozzi também vivia assim, né? Sim. Trabalhava assim bastante. Exatamente. Porque, segundo Chico Xavier, né, Eurípides haveria sido Lavater. E Lavater era amigo de Pestalozzi. Então, Pestalozzi é um dos espíritos da equipe de Eurípides desse momento que constrói ao lado dele este método. Então você identificou, né, essa questão. A natureza tem uma influência muito grande na evangelização de espíritos. O uso desse recurso, né, e que já era uma proposta de Pestalozzi, né, já era uma proposta. Bom, vou ler rapidinho essa questão da educação do contraste, né. A natureza demonstra todo o equilíbrio, a harmonia e a ordem. Os contrastes que nela aparecem são importantes fatores de educação. A educação do contraste oferece ao espírito instrumentos para superar seus conflitos e para a aquisição de novos valores. Então, por exemplo, nós somos educados pelo contraste até no ambiente que nós somos levados a evoluir nesse momento do nosso estágio espiritual. A Terra é cheia de contrastes, dia e noite, as estações. Eu preciso vivenciar o quente e o frio, para que eu identifique em mim o contraste dos sentimentos que há na minha intimidade e porque eu preciso identificá-los para aprender a escolher em função dos sentimentos que vão me trazer um benefício, que são o bem em mim. Então eu preciso vivenciar contrastes. E por isso é útil para o espírito vivenciar personagens contrastantes às suas dificuldades, ou que queira reforçar alguma qualidade. Então vamos supor que eu sou generoso, então aí eu posso realizar um personagem generoso, que reforça uma qualidade, mas precisa ser sempre contraste às minhas dificuldades. Porque se for de acordo com as minhas... Vou dar um exemplo simples. Havia na evangelização na época uma menina lindíssima. Sabe aquele padrão que é um pouco mais mesmo? Normalmente, em qualquer lugar, ela seria todos os personagens principais, né? Porque naturalmente já cativaria. Mas tudo que ela não precisava era isso. Ela precisava fazer personagens engraçados, vovozinha, velhinha, porque ela se divertia, ela soltava um outro lado dela. Então o evangelizador precisa ter um cuidado seríssimo com isso. Eu preciso ofertar algo que realmente esteja auxiliando esse espírito, né? Esses textos todos são desse livro que é a evangelização de espíritos, né? Que é lá de Sacramento. E aí falando do artesanato, né? O artesanato, ele é uma atividade muito útil. Por quê? Nós somos uma geração de dedinhos em computadores. Dedinhos em tablet, dedinhos em iPod, dedinhos, né? Mas são dedinhos só digitais. Quem aqui já bordou? Costurou? Seus filhos, sobrinhos ou crianças ao seu redor, quantos vocês acham que já fizeram isso? Já. Excelente.
Tem algumas escolas que estão voltando, a pedagogia Waldorf especialmente utiliza muito isso, né? Então, e essa é uma atividade, por ser uma atividade que a criança acaba não trabalhando, ela acaba sendo um recurso que atrai muita atenção. E ela tem uma questão muito importante. Sabe quando? De quando data a primeira costura do planeta? Pode chutar. Eu acredito que seja da era das cavernas. Que costurou o quê? As peles para, né, com dente Exatamente. de... né? Dente, a Com primeira dente de agulha, animais, osso, para costurar. tripa era linha, né? E as peles foi o primeiro impulso que o espírito teve em construir uma vestimenta. É o primeiro impulso que eu tive para aprender depois a construir a vestimenta que realmente me importa, que é um perispírito, é harmonizado com os fios produzidos pelos meus sentimentos, que é a vestimenta para que eu possa participar do festim de núpcias, né? É a vestimenta para que eu não seja colocada para fora do banquete, né? Então, o primeiro impulso é lá nas cavernas. Então, essa é uma atividade milenar. A gente foi lá, paixão, matou, morreu, mas costurava. Foi lá, mandou, ela trucidou e chorou e cresceu espiritualmente, mas costurando. Então, essa é uma atividade que o espírito milenarmente tem feito. Mexer com tecidos, costurar, de alguma forma, constrói um ambiente que me liga a uma memória. E isso ajuda a construir novas camadas. Dá para entender? Então, esse é um recurso muito interessante. Eu vou rapidamente passar por aqui, porque já deu o nosso tempo, porque aí a gente trabalha mais essa questão na oficina. Então, vamos... E assim, espíritos em regeneração são espíritos em conflito, identificam o mal em si, querem o bem, se sentem culpados. Então, são espíritos que estão desejosos de construir obras, deixar obras. Ó, esse é o bem, eu que fiz. Porque na minha memória eu sei do mal que eu que fiz, né? Então, ó, esse é o bem, eu que fiz. Então, por isso que eu preciso, o espírito precisa construir obras e ver que aquilo foi feito com a mão dele. Ó, e é o bem na terra, tá vendo? Eu não sei, um menininho falava assim, eu sou do bem. Eu falei, você é do bem. Ele falou assim, eu sou do bem. Eu falei, você é do bem, né? Porque aquela visão de bem e mal, né? Toda vez que eu identifico um mal em mim, eu sou do mal. Não. Então é preciso construir obras, né? Essa é da educação do contraste. Eu vou trabalhar depois um pouco antes da nossa oficina, vou falar dessa questão. Esses são livros, nós temos vários livros de tecido. Esse da educação do contraste são livros de textura. Infelizmente eu não trouxe. Lamentei imensamente, não estava no aeroporto que eu me lembrei. Porque se vocês vissem, valia mais do que 1000 palavras, né? Mas que trabalham com textura, a percepção de sentimentos para crianças bem pequenas, né? E vocês trouxeram? A lixa? Então, antes de começar a oficina, eu mostro lá com eles, né? Então, isso são livros em cima desse princípio. Esse é o livro das mãos, né? A Laura não está aí, né? Não. Então, eu vou fazer aqui com vocês dois. Me dá esse aí, vou fazer agora. Obrigada, Zete. Tá. Vou fazer com você. Então, acho que você é uma criança, tá bom? Feche os olhos. Vê as mãozinhas para frente, tá bom? Assim, as mãozinhas assim, isso para receber. Vou passar umas coisinhas, você vai me dizer o que você sente, tá bom? É gostoso? Não. Se eu apertar, o que você acha que pode acontecer? Machucar, né? Agora eu vou passar uma outra coisa, tá bom? E agora? É macio? É gostoso? Qual você prefere? É? Então, olha, pode abrir o olho. Olha, a raiva, ela é assim, ó. Vem? A raiva machuca. Agora a gordura é assim, ó. Ela cura, é suave. Né? Pode sentar, obrigada. Então, aí nós fizemos um livro de mãozinhas, onde a criança pequena fecha o olhinho e ela põe as mãozinhas. Então tem tudo contrastando.
Tem a raiva e a brandura. Ela passa nas mãozinhas. Aí essa dói. Então, essa é qual você gosta mais? Gosto mais dessa. Então, essa é a brandura, essa é a raiva. A raiva machuca. Aí tem essa do ódio e do amor, né? Então, a do ódio é uma bucha com uns espetinhos, também de olhinho fechado. Passa, machuca, né? A mão tinha um cheirinho, tem perfuminho, né? Que é o amor. E o ódio, ele é todo deformado, tá vendo? Porque o ódio é o pior sentimento que você pode manipular. Ele deixa o teu perispírito todo sombrio e todo, né? O amor não. Quando você manipula o amor, você fica florido, perfumado e bonito. Isso com crianças bem pequenuchas, né? Então nós fizemos, esse aí é um outro bloco de trabalho. Primeiro, o da educação do contraste. O livrinho é inteirinho assim, até que chega na última página. Então ele trabalha em contraste, o ódio, o amor, a raiva é brandura, o orgulho é humildade, o orgulho é uma mão fechadinha, porque o orgulhoso não deixa que você penetre dentro dele, né? E a humildade é uma luva que você abre, e quando você tira, todas as construções, a humildade é você se permitir serviço, né? Então tem a da alegria, tem as várias mãozinhas, e a última, que eu acho muito importante, que ela trabalha o seguinte aspecto, a última mãozinha. Então tem todas as construções, lá, os núcleos de ódio virando amor, e os núcleos de raiva virando brandura. Então eu falei, então, essas são as nossas mãozinhas. Essas são as mãozinhas que servem a Jesus. São mãozinhas que estão se transformando, né? Aí ele abre assim as mãos. Mas abre, vamos ver quem está nessa mãozinha. Aí ele olha o papel espelho. Eu falei, essas mãos são suas, vocês são mãos que servem a Jesus. Por que isso é importante? Porque eu preciso construir a honestidade do que eu sinto e preciso construir que é assim mesmo. Eu estou assim, estou me modificando, e servir a Jesus não é ser bom, porque eu não sou bom ainda, então eu não vou poder servir a Jesus. Servir a Jesus é estar se transformando. É uma coisa muito simples, mas que constrói na criança desde pequena a coragem de dar legitimidade para os seus sentimentos e o compromisso de estar se transformando, que é assim mesmo que Jesus o quer, né? Porque senão eu fico esperando, porque senão o que acontece? Quem aqui quando faz alguma coisa, eu vou explicar o que isso ocorre no espírito, porque pode parecer simples. Quem aqui já pisou na bola legal? Já? E nesse período que você pisou na bola legal, você ficou com vergonha de fazer prece? Quem já pisou na bola legal ou se afastou da casa espírita? Alguém já vivenciou isso? Nunca vivenciaram? Então eu já vivenciei. Eu era jovem na mocidade e eu pisei na bola legal. Tinha um namorado e fiquei com outra pessoa. Aí eu me afastei da mocidade. Não, esse grupo não dá mais pra mim. Não. Por quê? Porque o espírito foge, ele se sente culpado. Eu fiz o mal, então eu não sirvo mais para que eu não sou mais um. Então, essa coisa tão simples constrói essa estratégia na intimidade do espírito. Estar servindo Jesus é estar em luta de modificação. E você é aceito no estágio que você está nessa luta. Você vai se esforçar para ser melhor. Porque senão isso pode ocorrer no jovem. Eu fui evangelizada a infância inteira. Aí no jovem, quero ir para balada, cadê isso, para aquilo, aí não volto mais para casa espírita, porque lá vão me julgar. Porque lá, né? Na verdade, eu estou fugindo de mim mesmo. Eu preciso entender que eu estou a caminho e em cada fase de luta, com a realidade que ela merece. Deu para entender? Então, isso é da educação do contraste. Isso com os pequenininhos, né? Pícolos, bens. Vai treinando. Isso é muito bom. Minha filha, até hoje, se ela vê alguém nervoso, ela fala, isso é raiva. A raiva machuca. Qualquer um, ela vê. O dedinho assim pra mim, pro meu marido, isso é raiva. A raiva machuca, ela fala. É bom você evangelizar bem seus filhos, que depois eles te evangelizam. E esse é outro bloco de trabalho, brincar de fazer o bem, que a gente teria que se estender também um tempão. Então, a gente estava com uma dificuldade, porque as crianças, eram crianças que têm muita afinidade, mas só se encontravam no centro espírita. Então, quando encontravam, correr, brincar. E quem conseguia acalmar, aquietar e fazer com que eles entendessem que estava numa casa espírita e que não podia fazer aquele auê que parecia que ia botar a casa abaixo, né? Então, nós construímos uma casinha, eles martelaram, pintaram, construíram uma casinha junto, lógico, né? Com meu pai, com o Marco Antônio, o trabalhador,
que era o centro espírita, Seara do Amor. Aí eles fizeram eles mesmos, que eram os bonequinhos, com as vibrações deles, um tecido que a gente pintou de aquarela, eles fizeram, costuraram os bonequinhos. E aí nós encenamos todos os trabalhos da casa. Fizemos os espíritos e encenamos. Na hora do passo, estavam os espíritos, espírito de dificuldade que é atendido, espírito protetor. Aí eles entenderam tudo o que era a casa espírita, né? Falei, vamos brincar de casa espírita, né? Vamos brincar o que é a casa espírita. Então aí quando você argumentava, eles sabiam do que estava. Olha, aqui é um dia de preces, de atendimento espiritual. Eles sabiam o que era atendimento espiritual, né? Então é brincar. Essa boneca é a Dora, ela era uma orientadora espiritual. E ela apareceu um dia, né? E o trato era assim, ela ensinava virtudes. Ela ensinava o florescer das virtudes. E aí depois de um certo tempo ela passou, ela ia ficar uma semana na casa de cada um sorteava uma virtude, e ela ia ficar uma semana na casa de cada um, e na semana seguinte eles tinham que contar uma história com a boneca sobre a virtude que eles tinham tirado, né? E aí nós com medo, né? Minha mãe, boneca é toda branquinha, porque as virtudes, ela era toda branca, como uma folha branca, só tinha cor as virtudes, né? Como que essa boneca vai voltar, né? Então eles assinavam um termo de compromisso. Vou levar a Dora para casa, mas me comprometo que essa boneca, ela só pode ser submetida a brincadeiras de fazer o bem. Ela não pode ser submetida a nenhum outro tipo de brincadeira. E era impressionante, os meninos levaram, a boneca voltou impecável, está impecável até hoje. Como para eles foi mágico levar uma orientadora espiritual para casa, né? Então é brincar de fazer, é você entrar no universo lúdico da criança, e você entra no universo dela e você vai argumentar com ela naquele universo, numa estrutura de evangelização. Tem várias situações aí que aí eu vou... E aí o Frobel fala do brincar, né, do valor do brincar na infância. Quando a criança está brincando, aqui está brincando de 2 soldadinhos, na verdade, ele está acionando quadros da memória do espírito dele, eterno que ele é. Então as brincadeiras, eu preciso até perceber se algumas brincadeiras são úteis, né? Se elas não estão reafirmando algumas coisas que o espírito precisa trabalhar. E aí o amor espiritual emerge, o amor por Jesus emerge da memória espiritual. Isso eu queria falar que é bastante importante. O encontro com Jesus na infância que precisa ser um momento mais inesquecível, né? Difícil falar rápido. Nós tivemos um momento de dificuldade gigantesca numa das evangelizações, que era a quarta-feira, que nós íamos parar com aquela evangelização. Era um momento de público, de evangelhos, de atendimento, e as crianças, elas ficavam de um jeito que literalmente 5 pareciam 5.000. Era impossível as coisas que elas faziam, e nós pensamos, um amigo até falou, mas se continuar assim é melhor parar, né? Porque o que está construindo na mente delas, né? Então nós íamos parar, até que recebemos uma intuição muito forte de trabalhar com Jesus. Mas a maneira que nós trabalhamos com Jesus, ela teve um método que obedecia a 3 estímulos, a 3 fases diferentes. Então, primeiro nós trabalhamos a encarnação de Jesus, planejamento reencarnatório e encarnação de Jesus. Trabalhamos no caminho da luz, na falange de espíritos puros que coordenam o planeta, que coordenam o sistema, trabalhamos tudo isso. Mas trabalhamos como? Vivências teatrais. Então eles chegavam, nós estávamos de barco. Estávamos e éramos os personagens. Eles chegavam e nós colocávamos bata e seriamente, né? Então, por exemplo, o Marcílio foi o arcanjo Gabriel e fomos encenando desde o planejamento, os planetas. Então eles entravam, tinha música, tudo, como quem entra numa peça teatral. E a gente fazendo a sério. Não é assim, né? Não, a sério. Até o Marcílio como Gabriel falando com Maria, né? E aí Maria nesse momento era a Joana, ele falando, e aí uma pequenininha, muito pícola, que está aqui do lado, que é a Cecília, e ela era muito pequenininha nessa época, ela virou assim do lado e falou assim, isso não é o tio Márcio. Falei, não, é o Gabriel. Aí ela falou assim, ficou. Porque eles
topam. Se você topa, eles topam. Entendeu? E aí, era um momento tão... E a gente se envolvia tão fortemente naquilo, que só da gente entrar e entrar em sintonia com aquilo, a gente chorava, se emocionava. Teve um momento que aí depois, em outro estágio, não mais no planejamento, a gente estava fazendo as passagens do Cristo, aquele momento do lava-pés, a gente ensinou com eles, era o Jaime que fazia o Cristo. Ao ele se ajoelhar com as crianças e começar a lavar os pés delas, ele começou a chorar. E as crianças choravam convulsivamente. Porque aí nós não estamos brincando de fazer um teatrinho. Nós estamos vivenciando, acionando a memória do planeta Terra com relação à passagem do Cristo, entrando em sintonia com essa falange de espíritos e levando-nos a vivenciar isso. Então era um momento de vivências fortíssimas. Me lembra quando a gente trabalhou a parte da juventude, a gente trabalhou a história do Marcos, que é no livro da Colina Novelino, quando o Marcos desencarna na fogueira como um mártir cristão, as crianças chorando convulsivamente. Eu não estou falando nós temos que levar as crianças a chorarem, não é isso. Mas a vivenciar aquela situação com seriedade, com simplicidade, mas com força. Então nós passamos por um período, evocávamos um período da história do Cristo. Evocar mesmo, vivenciávamos na época da infância de Jesus, de Pedro, Tiago. Nós fizemos assim, um barco de papel, eles entravam, tinham que pescar peixe, eles iam uma fogueira, tostavam peixe para comer o peixe. Eles eram como se fossem crianças daquela época. Quando a infância de João Batista, uma evangelizadora fritou o camarão, falou que era gafanhoto, a Joana chegou em casa, mãe, eu comi gafanhoto na evangelização. Né? Então levamos mesmo. Então essa fase de vivência era vivência mesmo, era forte, inesquecível, né? Para acionar a memória, eu não sei que ligação eles têm com Cristo, talvez seja maior que a minha. De alguns deve ser, porque a emoção que despertava era muito grande. Então, aí vivenciavam aquilo. Mas só vivenciar a emoção não é suficiente. Aí entrávamos por um período de reflexão. Então, o planejamento reencarnatório do Cristo foi assim. Teve toda a equipe dos espíritos que vieram, familiares, Maria, José, fizeram parte do planejamento. E o seu planejamento? Cecília, com a sua mãe, seu pai, depois da infância, a infância deles toda, a infância de Paulo, uma infância que teve muita cultura. Por quê? Tinha a ver com o planejamento do que ele ia ser depois. Paulo não teve uma infância com muita cultura e juventude porque ele tinha um compromisso, que ele precisava daquele estímulo, daquela ambientação reencarnatória. Da mesma forma, diferente de Pedro, que teve um estímulo de simplicidade. Então aí nós refletimos isso. E a sua? Como é a sua ambientação? Como é a sua infância? Cercada de que estímulos? Uns trabalham, outros estudam, outros têm dificuldade, e comparávamos. Então, primeiro momento de vivência, forte, inesquecível. Segundo momento de reflexão, verdade, reflexão do Espírito Eterno. Terceiro momento, construir uma memória, já construímos a memória da vivência, já refletimos, mas construir um outro recurso de memória, um livro de tecido, onde todas as vezes que eles folhearem esse livro, o que eles vão se lembrar? De tudo. Você desencadeia uma reação da memória. Então eles constroem uma obra do bem, compromissado com aquilo, e essa obra aciona a memória, eles repetem todo de novo o processo. E aí vão se lembrando daquilo, entendeu? São estratégias, né? Então, aí, os livros de tecido, de cada fase a gente construiu, são livros que a gente foi construindo na história de Jesus, né? Onde eles pintavam, mas o evangelizador trabalha muito. Tem a ver com o que nós vamos fazer hoje, né? O evangelizador trabalha muito, eles fazem o que é possível fazer. Então, vivências inesquecíveis, gerando obras. O Boas-Vindas é um outro trabalho que a gente fez. E aí, nessa questão de obras, espíritos que anseiam se regenerar necessitam produzir obras do bem, mas tem aquela sensação assim. A Elisete me perguntou, ela foi muito perspicaz. Então, você fazia um para cada um? Eles queriam um para cada um? Queriam. Porque assim, se eu colocar um vaso de flor aqui e falar para você, pega, cada um vai querer pegar a flor para si. Não é? A beleza a gente tem vontade de possuir. Mas essa é impossível cada um construir um livro desse, que dá muito trabalho. Então tinha que ser uma obra coletiva. E isso é um instrumento, porque o egoísmo faz com que a gente queira possuir as coisas, né? Só que toda vez que eu quero possuir, eu seco.
porque a vida não é possível de eu possuir, né? Então, era muito importante que essa obra fosse coletiva. Era muito importante que eles aprendessem que as obras da nova era são obras coletivas. São obras que você constrói juntos. E o bem é de todos, né? Então é um livro construído juntos e que aciona a memória depois. Bom,